Esse é mais focado na segunda. Beleza, porque o primeiro a gente já viu, né? O resumo do primeiro a gente viu do canal do Tair. A gente já viu o primeiro. Tá? A primeira temporada a gente viu. Então vamos focar nesse aqui que é mais da segunda temporada, que é perfeito. Que aí eu já peguei o resumo da primeira, vou pegar o resumo dela da segunda temporada, aí a gente começa a ver outros assuntos, no caso, aprofundar mais sobre os assuntos, né? $37. Dale, vambora então. Seguinte, dando uma explicada aí por que esse corte, o que eu estou fazendo. Basicamente, eu fiz alguns quadros de resumo. Pegaram já o lanche de vocês, galera? Pegaram? Já estão com lanches aí já? Vamos lá. Opa, caramba, que é isso? Pra quem tá perdido, quem não consegue acompanhar todo Tô dia, não perdido. entende nada, o que é Arcane, o que é Esses, o que é Valigma, quem é quem e pá. Fiz basicamente um resumão baseado em livros que eu li, em contos e outras coisas. Foram, sei lá, mais de 90 páginas de Google Docs que eu passei lendo. E tentei resumir aqui pra quem tá perdido. Mesmo assim, vale lembrar uns pontos. Isso aqui é com base no que eu, a Kanogal, li. E interpretei. Então vão ter coisas aqui que não necessariamente estão 100% certas. Por exemplo, eu não interagi com todas as entidades, eu não sei exatamente quais os planos com esses, mas a gente juntou dados aqui pra fazer a nossa investigação, beleza? Então, bora. Seguinte, pra começar. Arcane, mas que raio é Arcane, que não sei o que lá. É um poder que existe. Tá aí, existe por natureza. E tem uma força, ele flui uma força invisível. E aí, ao longo do tempo, pessoas começaram a tentar entender como é que isso funcionava. E aí a gente tem os Lankias. Os Lankias, pra quem já viu na mãozinha da Malena, a Malena tem um pergaminhozinho rosa que ela usa. Aquilo é um Lankia. Eles são escritos que, vamos dizer assim, revelam o poder oculto. Só que não é todo mundo que consegue usar. E como é que esses escritos são feitos? Por codificadores. Então, isso aí a gente viu basicamente ontem no resumão do Tair, tá? Mas é bom que já vale pra gente relembrar e talvez tenha mais detalhado até aqui um pouco sobre. Codificadores são poucas pessoas que conseguem criar novos Lankias. E aí, ao longo do tempo que tinha nesses registros, que todo mundo que tentou moldar a realidade, tipo, mudar o destino das coisas, foi condenado, né? Então, uma coisa que sempre é focada assim nos livros é que a Arcânia nunca opera sem custo e a magnitude da cobrança é proporcional à grandeza do desejo. Ou seja, quanto mais você quer dominação, mais você quer mudar as coisas do teu jeito, não é bem assim que o negócio funciona. E aí a gente tem os decodificadores, que são os mestres em interpretar a Lankia. E da mesma forma, quem tentava abusar demais também ia de base. Não necessariamente ia de base, né? Mas enfim, dava merda. Só que tem um registro de um livro específico de um tal de Sereno. E nesse livro diz, em alguns momentos diz, algumas pessoas acham que ele era mito ou não era e pá. Sereno era um decodificador hábil que descobriu um segredo diferente. A Arcânia não precisava ser fatal. Ele percebeu que a força da Arcânia respondia ao controle e à sabedoria de quem a manejava. Com temperança e equilíbrio, Sereno conseguia manipular a Arcânia sem as terríveis consequências que outros enfrentavam, mostrando que o poder era relativo à pureza da intenção e habilidade. Mais uma vez, a questão aí do equilíbrio chegando no ambiente. E aí, a gente tem mais duas ordens, vamos dizer assim, sobre entendedores ou pessoas que tentaram compreender a Arcânia. Tem os obstinados, que a gente já ouviu falar aí nos últimos... nas últimas semanas, sobre o Trevor ser um obstinado, o Gabi ser um obstinado, a Kel ser uma obstinada. São pessoas que possuem objetos imbuídos com a essência de Arcânia. Então, aquela espadinha que a Kel tem, por exemplo, é um objeto imbuído de Arcânia, ela é uma obstinada, alguém designou aquele material pra ela. E da mesma forma, a forma como a pessoa usa esses objetos e o porquê que ela usa esses objetos pode ser cobrada. Então, se ela abusa,
ela vai ser cobrada. E temos os manipuladores, que é basicamente um agrupamento de decodificadores e obstinados que tentavam explorar os limites e, pra variar também, deu merda. Buscaram domínio e encontraram ruína. Esse é um resumão de Arcânia. E o que a gente vê aqui? É um poder que tá lá, que flui, pessoas são capazes de codificar e decodificar, mas é isso. Não opera sem custo, a não ser que você use com equilíbrio. Ponto 1. Resumão de Arcânia. A partir daí a gente tem... Entendemos aqui, né? Entendemos. Valigma, a cidade A que cidade, o pessoal morava, que agora a gente mora também. E o que dizem dessa cidade? Ela era conhecida, ela era, antes de se chamar Valigma, ela era Vale dos Enigmas. E disse que era... Antes de ser Valigma, ela... O quê? Vale dos Enigmas, você não sabia não. uma cidade onde o passado e o futuro se encontram, e outros registros dizem que ela era uma cópia de uma verdadeira Valigma guardada pelo Araldo, e quem ousa se aproximar é destruído. É a cidade onde a galera começou aí a primeira temporada e tudo mais. Lá tem vários registros de pessoas que moravam por lá. Lembrando que a gente tem Valigma Zero, que é onde começou a primeira temporada, e essa Valigma que a gente tá, que eu até agora esqueci o nome, eu tenho dificuldade de guardar os números. Essa parte dos números. E aí, aqui eu não vou entrar muito em detalhe em cada pessoa em si, mas tem algumas coisas importantes. 777 é essa aqui, né? Ah, pronto, agora eu não vou esquecer mais. E será que... Jade, porra... Nogal 7 em Valigma 777, fudeu. Alguma coisa, olha, as teorias no meio do nada. A Valigma sendo meu número, né? Foda. Mas, enfim. Começando pelos registros datados, que eu achei nesses livros e tal, tem registros sobre Valigma que, em 2005, os minérios desse lugar pararam de se regenerar e as pessoas começaram a ter que sair de Valigma. Em 2008, aconteceu uma tragédia chamada Abismo, e que muitas pessoas morreram. Foi do Jota. E como é que foi essa tragédia? Isso aqui é bem antes dos especialistas chegarem, tá? Da galera da primeira temporada. Quem mais seria o último 7? Nossa, tem a Choque 7, a Nogal 7, falta uma pessoa com sobrenome 7 pra estabelecer o equilíbrio, pô. É isso. Bom dia aí, tudo bom? Caramba! Mas então, essa tragédia que abalou Valigma lá em 2008, muitas vidas foram perdidas e nos laudos de morte era parada cardiorrespiratória decorrente de múltiplos colapsos sistêmicos provocados por um agente externo não identificado, um fenômeno anômalo altamente específico. Algum poder. Que talvez... Arcânia, né? Mas não dizia diretamente. Após esse evento, os minérios não se regeneravam mais. E aí, existiam uns diários do Jota. Lembrando aqui que a gente tem que pontuar duas coisas. Tem o J Macedo. O J Macedo existe nas duas Valigmas. Mas a gente vai chamar o J de Valigma Zero de J e o nosso Araldo de Araldo, né? Porque tem algumas diferenças. Tem alguns livros que são beleza. Em teoria é a mesma pessoa, só que tem pedaços, tem histórias diferentes, tem relatos de um, relatos de outro. Nos diários do Jota, tava dizendo como se ele fosse o culpado. O Jota, nessa Valigma Zero, ele tinha livros relatando bullying na escola, falando que... ele não era bom, que ele já não entendia S's, que ele não queria ser capaz de compreender as coisas. Porém, ele treinava com uma tal de Bia. Ele fazia aulas extras. Assim, ele tava lá na escola, época da escola e pá. A avó Bia ele fazia aulas extras com uma tal de Bia. Que, né, tudo indica ser a Bia Hawks. E o que deu a entender que ele começou a tentar usar Lankias. E ele provocou esse abismo. Nos diários dizia assim, era pra ser uma solução, algo pra impressionar todo mundo, abrir uma porta que nunca deveria ter sido tocada.
ele usou um Lankia. E tudo que se tinha de testemunha sobre esse evento foi apagado. Testemunhas silenciadas, enfim. Deu uma merda que foi silenciada. E esse abismo foi culpa do Jota, isso em 2008. Depois que a tragédia aconteceu, né? que teoria ele ficou lá abaladão, né, foi culpa dele, ele disse que ia partir pra estudar. Partiu pra longe pra estudar, mas voltaria pra reerguer a cidade. Só que desde então, a gente não achou, eu não li outros livros que falavam sobre o retorno dele. Então, em teoria, o Jota aqui não teve mais registros do retorno dele depois disso. A não ser em 2025, com a galera lá em Valigma. E aí, em 2020, teve a chegada da fábrica já com o Araldo. O Araldo era o Jota dessa realidade aqui, que foi para lá. Esse Araldo, ele tem um TCC sobre propriedades quânticas do S. Ele tem mestrado em ciência em física, doutorado em filosofia em física. Inclusive, ó, tá aqui o pedacinho do negócio. E por que eu tô diferenciando, tô tentando na minha cabeça diferenciar muito o Jota do Araldo? Por quê? O Jota, em teoria, em 2008, partiu pra longe para estudar, depois desse abismo. E esse diploma aqui, de mestrado e doutorado, é de 2006. Ou seja, o Araldo estaria um pouco mais avançado do que o Jota na mesma data, tá ligado? Esse desencontro de datas que eu percebi um pouco aí lendo os livros. Mas, mais uma vez, gente, isso é tudo coisa, tipo assim, fui lendo e reparando e anotando. Essa parte eu já tô entendendo mais porque eu já estou vendo a série, beleza? A série que foi a referência. Então eu já tô sabendo. Não quer dizer que eu esteja certa. Já sei diferenciar tudo, no caso do o Araldo e o Jota, tipo assim, que são a mesma pessoa, mas em realidades diferentes. Então, tipo assim, em algum lugar lá ele fazia uma coisa, o outro fazia outra coisa. Então é super normal. Compilado de informações que eu fui anotando e tacando aqui. Enfim, temos essa questão aí de Jota versus Araldo, de timing das coisas. O Araldo saiu daqui e foi pra lá por algum motivo, e aí morreu lá pela Bia Hawks. Muitas coisas. Enfim, temos outras pessoas importantes que moravam lá em Valigma. E tem o Marcos, né? Jota. O Marcos. Isso aí a gente Zero. já é da segunda temporada, o pai do Jota. Trabalhava nas minas de Valigma. E pelo que os especialistas contaram pra gente, aquele Marcos lá tava morto. Nessa Valigma aqui, o Marcos tá vivo e buscou vingança aqui, né, no dia que ele veio explodir todo mundo, pelo filho dele morto. Só que agora ele, em teoria, tá desesperado, porque ele aqui diz que ele era do RH. Então ele não manja como o filho dele manjava das coisas. Tá certo assim, cadê a autoconfiança? Não, eu tô reforçando só pra dizer, tipo assim, são as minhas teorias, né? São as paradas que eu tô lendo. Não é assim, olha, verdade absoluta da Lore, sabe? Mas é bom pra gente ir pensando nas coisas que eu li. Ela leu isso tudo, no caso, no... E aí, beleza. O Marcos no jogo mesmo tem vários livros, né? Tentando continuar o que o filho dele fez, mas ele não tem capacidade, por isso ele pede ajuda pro Nodô. Tá falando de mim por aí, etc. Outras pessoas. Em algum determinado momento tinha um livro de cartas do Marcos pra um tal de Raul, que até agora não vi muita coisa, só vi que eles eram amigos e se falavam, tipo assim, Valigma vai dar ruim, etc. Voltei pra Twitch. Temos o tal do Hugo. Esse Nossa, Hugo trabalhava com o Araldo, estudando Esses. Só que, em teoria, ele traiu o Araldo e anda com o Léo. O Hugo é uma das figuras enigmáticas agora do momento que a galera tá tentando entender onde que ele tá, com quem que ele tá, o que ele quer. É uma das pessoas misteriosas desse momento. Os registros que a gente tem ele trabalhava com o Araldo, estudava Esses e ele era bom nisso. Mas ele traiu o Araldo. E aí tem registro, né, agora que a fanbaby é filha, na verdade, Carolina Macedo, né, filha do Araldo, neta do Marcos. Tem o período que ela passou sob controle do Araldo, né? Que é enfim. Bam Baby. Aí tem outras pessoas. A gente tem o seu Bira, que era dono do bar e pá, que ele viu as entidades também, viu a Mona. Tem esse tal de Moa,
que trabalhava em Valigma e treinava com a Bia. Tem algumas pessoas Moa? aqui que Ah, eu só deixei aqui por, tipo assim, tinha o registro dessa pessoa aqui, vou Moa. botar ela aqui. Mas nada que me chamasse Banfab. muita atenção de cara, como o Araldo e como Clara Santos. Agora chegamos em Clara Santos, que o livro que eu achei ontem, inclusive, era, em teoria, registrado por ela. Nos contos dessa Clara, dizia que ela via figuras desde pequena e era zombada pelas outras crianças. Ou seja, ela via, em teoria, as entidades. Ela escrevia sobre forças que ninguém entendia, com menções a ecos de mundos e entidades maiores e dobra da realidade. Conforme cresceu, foi vendo as entidades com mais frequência, entre elas o Gafas, Medo e Balalica. Sonhou ou teve uma visão sobre codificadores e, ao acordar, escreveu tudo em um papel e morreu logo em seguida. O que ela escreveu nesse papel foi: Clara Santos. Arcânia é o fluxo que une e separa. Eu os vi e eles me mostraram. Peraí, que aqui já é Clara Santos, gente. Aqui eu já... A Marina registrou todos os livros que ela leu desde a primeira temporada e meio que criou um livro místico com todos os registros de informações que ela tinha. Tá. Muitos livros, né? Falar. Beijo, beijo, obrigada pela presença. Nossa. Essa Clara aqui. Do Neida, que ela. Vou voltar um pouquinho mais. Nos contos dessa Clara... Que eram de um livro, né? Que tava nos contos... É tipo um conto. Era um livro. Um livro que tinha essa Clara aí. No caso, que a Clara que escreveu. É uma Bia Hawks. É uma Bia Hawks que não usa o nome de Bia Hawks. Entendi. Tem o seu Bira, que era o dono do bar e pá, que ele viu as entidades também, viu a Mona. Tem esse tal de Moa, que trabalhava em Valigma e treinava com a Bia. Tem algumas pessoas aqui que eu só deixei aqui por, tipo assim, tinha o registro dessa pessoa aqui, vou botar ela aqui. Mas nada que me chamasse muita atenção de cara, como o Araldo e como Clara Santos. Agora chegamos em Clara Santos, que o livro que eu achei ontem, inclusive, era, em teoria, registrado por ela. Nos contos dessa Clara, dizia que ela via figuras desde pequena e era zombada pelas outras crianças. Ou seja, ela via, em teoria, as entidades. Ela escrevia sobre forças que ninguém entendia, com menções a ecos de mundos e entidades maiores e dobra da realidade. Conforme cresceu, foi vendo as entidades com mais frequência, entre elas o Gafas, Medo e Balalica. Sonhou ou teve uma visão sobre codificadores e, ao acordar, escreveu tudo em um papel e morreu logo em seguida. O que ela escreveu nesse papel foi: Arcânia é o fluxo que une e separa. Eu os vi e eles me mostraram. Há algo vindo, algo que não podemos parar. Ele destruirá tudo e ainda assim será apenas o começo. Um homem odioso. Ele destruirá Valigma não por vingança, mas por ganância. Ele diluirá vidas como tinta, buscando poder absoluto no lugar onde reina e em todos os lugares que tocar. E por descobrir uma anomalia aqui, onde vivemos, se aproveitará disso e, no lugar de nos salvar, nos condenará. No caso, a entidade que é tipo um profeta, né? Que a gente viu ontem no resumão do Tair, né? Que ela está prevendo aí o que vai acontecer. Ela... Né? Não é isso? Ela via as entidades. Às vezes sempre matam ela em todas as realidades, porque ela sempre foi o desequilíbrio. Nossa, véi. Pesado, né? Dispensando anúncio, obrigada, amigo. Se der mais algum aí, pode adiar. Enfim, esses relatos sobre essa Clara Santos, quem teve mais contato e mais teorias foi a Bia Moon e a Malena, que inclusive acho que é uma pendência de eu trocar ideias com elas sobre isso. Mas essa Clara Santos era uma figura importante. E aí temos mais o quê? De quem que ela tá falando aqui? Até um determinado momento pensávamos ser o Araldo. Porém, com tudo que vem acontecendo, quem a gente acredita que seja essa pessoa que quer um poder absoluto é o Léo.
junto com o Hugo, talvez, né? E sobre Léo? Eu acho que eu falei mais dele aqui. Não, era mais, tipo assim... Tem os relatos do tal do Leonardo Dibman preso por roubo em Valigma, depois fugiu da prisão, desapareceu, depois... Antes da declaração de se tornar corrupta, ela automaticamente se diluía para não ser corrompida. Por isso ela morre em todas as realidades. Gente. Entendi. Ela prevê e escreve um profeta. Né, Tony? Não? Que ontem eu vi sobre as entidades. As entidades, elas ficam, né? É tipo profeta, não? Não. Não. Ou não. Não, nada a ver. É. Beleza. Tá, ó. Oi, caramba. Bora. da morte do Araldo, e aí tem essa vibe dele ser ladrãozinho, roubar A e mulher tal. de vermelho prevê, E no talvez caso. querer poder. Então, o Léo é atualmente nossa figura de investigação, sem muitos registros de livros aqui da minha parte, né? Mas ele apareceu pros meninos pra gangue do Passatudo, usou eles pra roubar a singularidade do laboratório do Macedo. Então, o Léo, no momento, é a pessoa ambiciosa que quer poder, que roubou o Macedo, e que a gente ainda não... Quer dizer, a Malena tem algumas teorias sobre em que estágio que ele tá, aonde ele tá querendo chegar, mas ainda não vou falar sobre isso aqui agora, sobre esse foco. Outra pessoa aqui que apareceu nos registros é essa Marília. A O Nick me falava Marília. da mãe dele da Malena, chamando-se Marília, né? Ela também tinha os livros de relato de bullying. E nesse livro que ela deixou pro Nick, ela dizia o seguinte, que ela falhou e não serviu para ser uma Bia Hawks. E aí, eu acho que aqui, a partir de agora, a gente já pode entrar nas entidades, porque, basicamente, ela também dizia, as realidades sempre foram moldáveis, e que todos foram engolidos pelo fluxo, e que o propósito de Arcânia já não pertencia a ninguém. O que ela tentou dizer aqui? Bom, na verdade, dizia-se que não podia moldar o destino com a Arcânia. Mas Marília que disse, sim, as realidades sempre foram moldáveis. E o que ela quis dizer com não servir para ser uma Bia Hawks? Bora então partir agora pro lance das entidades. A Bia Hawks é mais ou menos um cargo, né? Então, como ela disse ali, uma pessoa pode se tornar uma Bia Hawks. Tanto que existe mais de uma, né? Tinha a verdadeira que falava com a Malene, etc. E tinha a falsa, que já apareceu pra gente também. A falsa? Como assim a falsa? Calmou, que aqui eu me perdi. Não vi nada de ontem ter a falsa. Teve as duplicatas, né? Que isso aí já é na segunda temporada, né? São as duplicatas, no caso. Que eram as duplicatas, né? Todas estavam fingindo ser a Bia Zero. Tá, que ontem no resumo do Tair teve, sim, quando teve as duplicatas dela quando foram na arca, né? Isso aí já na segunda temporada, né? Aqui já estamos na segunda temporada já de boa, né? Teve um corte. Tá. Então essas duplicatas ele falou. Tá, então essas falsas é as que estavam querendo... Tá, beleza.
É mais ou menos duplicata, porque lá na frente você vai descobrir que elas fizeram um clone da Bia, tipo, puro máquina. Mas essas eram humanas. Só que cuidado com o nome que você dá pra diferenciar. Puta merda. Tá. Beleza, vamos. Tá, vamos continuar aqui. Só que ela, assim, ela é uma seguidora de Arcânia e ela considera a transmutação de Arcânia em Esses um pecado alquímico. Ela era como se fosse uma protetora do fluxo. Só que aí, em algum momento, a gente também encontrou o livro de autor desconhecido que falava o seguinte: segundo seus dogmas, falando da Bia Hawks, né? Segundo seus dogmas, condensar o fluxo seria contrariar sua natureza. Mas quem define a natureza de um poder, senão aquele que o detém? Então aqui é basicamente uma crítica à Bia Hawks de tipo assim... É fácil falar que não pode contrariar a natureza de Arcânia se você é a dona do negócio, né? Então temos aqui a crítica à Bia Hawks. Enfim, e agora, já que entramos nas entidades... Bom dia, Mamari, você tá bem? Bom dia, bom dia. Estão perguntando de onde... tinha alguma coisa num PDF sobre a Clara Santos, terminava com ela dizendo eu previ, eu escrevi. Clara Santos previa e escrevia, entendeu? Ela teve esse sonho e ela escreveu. É da Clara mesmo, isso, exato. Se forem tendo dúvida, pode falar e a gente vai teorizando junto, tá? Podem mandar, podem mandar. Boa tarde, Gabis, boa tarde. Beleza. Aí aqui, vamos para as entidades. O que são as entidades? De onde elas vieram? Pá, não sei o quê. As entidades são seres com muito poder que fluem em Arcânia. E essas entidades aqui presentes hoje, nessa Valigma que a gente tá, elas vieram da outra Valigma com os especialistas. Então, por exemplo, teve um dia que a Mona agradeceu, acho que a Malena, não sei, alguém trouxe Não, foi a Bagi. Foi a Bagi que trouxe a Mona no bolso. Outra entidade veio com outra pessoa. As entidades têm umas ligações específicas com alguns especialistas. Só que antes delas aparecerem, os registros que tem é que por séculos elas eram figuras distantes, símbolos ou contos. Porém, chegaram sem intenção declarada e causaram preocupação. Por quê? Algumas pareciam ser de boas, outras nem tanto. Uma dúvida, quando sair isso no YouTube, cara, se vou viajar amanhã, tipo assim, eu não pretendo editar não, eu vou pegar do jeito que tá e já postar, sabe? Um corte de live mesmo. Então, provavelmente amanhã. Tá? Boa tarde, Tatá, como é que você tá? Bebe água, que tá é dando muita pra entender coisa. a linha de raciocínio, chat? Tô entendendo nada, mas continua. Qualquer coisa depois vocês já assistem. Qualquer coisa depois vocês já assistem pra tentar... Tô ficando um pouco dar uma confusinha. conectada. Eu tô ficando um pouco Me confusinha. manda essas imagens Tem- logo. Tem pra coisas pensar aí tanto, já beleza. que eu não peguei no resumo Exato, de vamos aos ontem. pouquinhos, vamos aos pouquinos. Oi, Do Otaku, Taí. você tá bem? Então, vamos lá. Das entidades que eu conheci ou eu vi até agora, ou que eu ouvi falar até agora, vi relatos. A gente tem o rato eu nunca encontrei. Mas é basicamente uma lenda de nobres burgueses cariocas que tinham a vida de luxo e foram, pelas forças de Arcânia, foram condenados a viver como ratos. Pra basicamente lembrar que Arcânia ensina lições aos que ousam desafiar seu curso natural. Não cheguei a conhecer esse rato, aquele mas já ouvi ratinho falar dele por aí. que tava fazendo. tem um medo. Aquele rato o que tava escrevendo no negócio e a Bia falou que ele não precisava quebrar, era só editar, né? Era esse rato aí. Era realmente um rato, né? Caramba. Que é o que faz barganhas. É o urubu do Pix lá. Ele barganha Urubu pelos do seus Pix. interesses. Uma inquietante certeza, memórias vis e tormentas são lançadas sobre aqueles que ousam pactuar com ele. Temos o Balalika, que serve ao medo. Ele não possui uma forma definida, se revela em imagens pavorosas. É a personificação do horror. Por onde quer que desperta, a devastação segue. Despertado apenas sob o comando do medo. Por que eu botei aqui o medo e o Balalika perto? Porque são entidades, vamos dizer assim, do mal. E perto desses registros
Perto não, é mais ou menos junto desses registros eu li uma coisa que falava sobre a dimensão do Nether. E o que isso tem a ver? Esses registros dizem que o Nether é uma anomalia dentro do tecido universal, onde as leis de Arcânia são distorcidas. A energia primordial não flui por lá, se contorce, aprisionando fragmentos de existência que deveriam ter sido destruídos ou assimilados ao ciclo O natural. medo criou ele. Entidades que são resquícios de outras dimensões, presas em um ciclo de degeneração interminável. Ela aprisiona, transforma e corrompe. É uma lixeira dimensional, é um caos natural, é uma existência sem sentido. Resumindo, a existência do Nether é um lembrete de que o universo não só é regido apenas pela criação e destruição, mas também por zonas de estagnação e desespero, onde até mesmo a Arcânia parece falhar. Caramba! Então, a gente, né, até agora que não tivemos acesso ao Nether, Amarrado. porque em teoria, se você abrir o portal pra lá, fudeu, mas talvez em algum momento alguém já abriu. E entidades como essas, talvez sejam isso, tipo... Amarrado, que é isso? Existências que deveriam ter ido embora, mas... Como que Nether é chamado tão de aí, né? Então aí. Arquerum? E é assim um fala. lugar ruim, é um caos natural. Onde os mortos vão. Parece arco. Não cheguei na parte de Arqueron ainda também, mas podemos fazer alguma assimilação futuramente. E aí, outras gente vai entidades pra que lá? temos. Temos o Marcos, aquela aranha de chapéu que apareceu. Por isso que a vibe tá meio terror, né? Eu tô achando esse spin-off bem vibe terror. Esse trailer que eles colocaram mais cedo, no final tinha até quase como se fosse até uma buzina, que remeteu muito pra mim a Guerra dos Mundos. Quando Guerra dos Mundos é coisa de alienígena, né? Que eles desceram nos raios, no subsolo. No subsolo já tinha as naves, eles entravam pelas naves, pelos raios. E quando desceu, depois eles saíram do chão. Aí toda vez que eles descarregavam pessoas mortas, eles davam aquele barulho quase muito parecido com o barulho do vídeo de hoje de manhã, que era tipo, bom, tipo... Aí toda vez que eu escuto esse barulho, eu me lembro muito desse filme, dá um medinho, tá? Ele só descarregava as coisas, os restos, as roupas, só sobrava a roupa dos humanos. Eles botavam em pó e só sobrava as roupas. Vamos lá. Bia, Nether é lugar legal de morar. Ai, véi. E aí, Marcos, vem de uma dedicação a Marte, uma oferenda de Arcânia ao planeta que simboliza a força silenciosa, reflexo da paciência. O observador não demonstra sinais de hostilidade. E realmente, até agora, Marcos só chegou, deu uma interagida e pá, não falou muito. E não apresentou perigo até agora. O Gafas. Beleza. É o gafanhoto lá. Ligação profunda com a Arcânia, defensor da ordem natural. Serenidade etérea, protege aqueles que conquistam seu apreço. Ira terrível por aqueles que ousam violar a harmonia que ele guarda. Então, ele é do bem, mas, tipo assim, não pisa no meu calo, né? O marca-texto ali ficou torto. Ih, olha. Temos o Rasgua, que é o que tá com a Moon agora. Não nasceu de sombra nem de maldição, foi concebido por Arcânia como forma de equilíbrio. Se alimenta da arrogância dos que gritam. Não suporta vozes que cruzam o limite da palavra justa. Aqueles que foram tocados por ele não morrem, mas também não vivem da mesma forma. O fluxo ouve e às vezes responde com dentes. Isso aqui são algumas frases também que tinham nos registros. E assim, é mais pra gente conhecer as entidades. Aqui eu não tô, tipo... teorizando nada do objetivo de cada uma diretamente, mas pra gente conhecer, essa aqui fez tal coisa, essa aqui veio de tal lugar, essa aqui parece ser do bem, essa aqui parece ser do mal, né? Fora o Léo, né? O Léo, a gente tem o Léo e a Bia, que a gente já tem meio que um objetivo definido. A gente tem o Samir, que é o escultor dos ventos, profundamente conectado com a natureza. Pacífico, mas se incomoda com lobisomens ou vampiros, criaturas que distorcem o equilíbrio das forças natural. Tem um apreço pela Mona, mas uma distância do medo. Respeita o equilíbrio imposto pela Arcânia. Então, Ela tá apresentando as entidades pra gente. O Samir e o Gafas, por exemplo, são entidades que parecem ser mais pacíficas, enquanto o Rasgua, o Medo, Balalica são mais caóticas. E no meio disso temos a Mona, né? A Mona. Que, nos contos sobre a Mona,
dizia que a sua presença era associada à ordem e ao equilíbrio, costumava ser boa e ajudar os especialistas. Só que, recentemente, ela demonstrou comportamentos estranhos e se revelou seu caos. Então a gente tá ainda tentando entender se, na verdade, ela foi corrompida, se ela é do mal mesmo e era uma falsa. E aí também dizia nesse conto: sua versão em injustiça é feroz e implacável. Quando tomada por ira, a Mona abandona sua forma habitual e transmuta-se em algo distinto e aterrador aos olhos de quem a contempla. Por esse registro, a gente ele diz: abandona sua forma habitual e transmuta-se em algo distinto e aterrador aos olhos de quem a contempla. Então, tipo, será que o caos é apenas uma forma da Mona quando tá tudo, tipo, né, dando merda, tá tudo injusto, tá tudo, né, literalmente caótico, né? É a mesma? É uma dominando a outra? Teorias. Então, essa é a parte das entidades. Eu acho que ainda existem mais algumas entidades que eu não li sobre, eu não conheci. Deve ter. Mas tá registrado aqui até agora o que temos. Foi? Tô pegando? Tô comigo? Tô comigo, turma, crianças? Ah, agora Pausa Esses. Vocês falaram muito de esses, né? Ela pode ser tipo um interruptor. Se tapar, ia virar caos. Vamos conhecer mais esses aí que eu não conheci muito. Então sim, então tá bom. Tipo uma outra personalidade, sim. E não necessariamente ela que escolhe ficar assim, né? As coisas que estão acontecendo fazem ela mudar, né? Professora, posso ir no banheiro? Vai perder a explicação do S. Eu tô no último quadro já. Quando eu terminar o quadro S, pode. Sabe, Dark, você tá bem? Então vamos lá. Temos isso tudo. Falamos de Arcânia, falamos de Valigma, falamos das entidades e agora vamos falar do Esses. Que raio é Esses? Vamos lá. Um minério. Minério. É um minério que existia lá. E ele tem propriedades supercondutoras. E aí a gente tem registros de que o Jota lá atrás pegou, olhou e falou: nossa, parece interessante isso aqui, vou botar num Discman, ver se liga. E ligou o Discman, entendeu? E aí funcionou como uma fonte de energia infinita. Olhou para aquilo e falou: isso tem potencial, não é mesmo? Exato, e a partir daí que começaram a estudar o Esses. A Bia Hawks dizia pra tomar cuidado com isso, desde sempre, né? E tem registros de roubo, né? Alguém roubou tudo dos estudos do Jota e das cavernas. No caso, J. Barraldo, que fez o TCC sobre. Aí a gente chega na parte do tal TCC, que eu e o Nonô conversamos algumas vezes sobre. Esse TCC não tem data, mas a gente acredita que seja de antes de 2006, porque 2006 já é o título de mestrado e doutorado dele. Então, é relativamente antigo. E por isso que quando eu e Nonô, por exemplo, estamos teorizando sobre as coisas, eu penso que, cara, se esse TCC é de antes de 2006, estamos em 2025, já houve um avanço nas paradas até aqui, e coisas agora estão acontecendo, eu acho que num futuro já se avançou mais do ponto que a gente tá, sabe? Por isso, vocês vão entender algumas observações que eu vou fazer aqui. Nesse TCC dizia: propriedades do Esses. É uma estrutura estável em condições de campos eletromagnéticos intensos, estabiliza partículas no presente absoluto e tem uma coerência quântica. Vários estados, então, estão em superposição e mantêm uma relação coordenada. E aí a gente vai em conceitos de mecânica quântica. O conceito de superposição uma partícula pode existir simultaneamente em múltiplos estados até que seja observada ou medida. E o conceito de emaranhamento quântico partículas podem se correlacionar de forma que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, mesmo a grandes distâncias. Isso aqui são conceitos, e baseado nesses conceitos ele começou a estudar como que o S se comportaria. Cara, é muito difícil, é muito conceito físico com algumas, né? Pera, tá no Ed. Tá no Ed. Pararam pra pensar que o menino do TCC idoso que nem andou Em 2006 eu estava na escola ainda, tá? Eu não estava fazendo TCC. Meu TCC foi em 2019. Aí, ó. Ai. Aí, ó. Mamão.
Mestre eterno das decisões e ofertas. É verdade. Eu esqueci dessa anotação. Vai cair na prova? Anota que vai cair na prova, ó. E aí, baseado nessas observações que ele começou a fazer sobre o Esses, nesse TCC, ele fez esse tal de protótipo IREC. Interface de realidade Esses quântica. O que a gente acredita que, né, seja a Arca hoje. Esse protótipo foi projetado para navegar entre realidades paralelas, compartilhando o mesmo eixo temporal. Por quê? Até esse momento, o Esses não permitia... Baseado nessas observações que ele começou a fazer sobre o Esses, nesse TCC, ele fez esse tal de protótipo IREC. Interface de realidade Esses quântica. O que a gente acredita que, né, seja a Arca hoje. Esse protótipo foi projetado para navegar entre realidades paralelas, compartilhando o mesmo eixo temporal. Por quê? Deslocamentos temporais exigiram controle gravitacional quântico, ao que Esses não permitia até então. Até esse momento, o Esses não permitia viagem no tempo, apenas em realidades paralelas. Tá vendo? Aqui, ó. Deslocamentos temporais exigiriam controle gravitacional quântico, algo que o Esses não permitia até então. Esse negócio do IREC aqui, ele tinha 3 módulos. Módulo de amplificação de superposição. Uma rede de nanofios de Esses organiza-se em uma matriz fractal para amplificar as probabilidades de estados quânticos, criando pontos de concentração de função de onda em escala subatômica, modulados por campos de frequência variáveis. Essa linguagem aqui vai ser bem difícil, mas é tipo assim, pra quem gosta muito, que tiver muito interesse nessa parte, quiser ficar teorizando aí no modo, na física da coisa, vai fundo. Módulo de ancoragem realística. Utiliza a ressonância quântica do Esses para mapear universos divergentes em um espectro observável, utilizando um algoritmo de desacoplamento probabilístico para identificar realidades-alvo. E um outro módulo, que é o de interface humano-material. Permite ao operador estabelecer feedback neural com o sistema mediado por sensores tácteis de fluxo quântico, possibilitando a navegação internacional pela matriz multiversal. Boa tarde, Gu. Você tá bem? A prova pode ser em dupla de 5? Então, isso aqui é basicamente ele fazendo a Arca. Para viajar entre dimensões, para conseguir trazer informações dessa dimensão de volta. E o que a gente acha é que nesse momento agora, a Arca já não viaja apenas entre realidades, mas também no tempo. A gente só ainda não conseguiu entender em que momento ou que coisa foi possível para ele trazer pessoas de outro tempo, né? E aí... Calma aí. Tem mais coisa aqui. O que era isso aqui? Isso aqui foi o último livro do que a gente achou, ó. Informações recentes. Nas informações recentes, coisas que aconteceram a ver com isso. Que a gente passou por aqui agora, né? A gente teve o lance lá do laboratório do Macedo, que a gente descobriu que eles estavam transmutando Arcânia em Esses. Né? Seja pra controlar, aqui. Conseguir manusear poder. Tem o lance das singularidades, que os meninos do Passa Tudo foram lá roubar, e era interesse do Léo. E o que a gente tem de informação da singularidade é que ela é usada para acessar dispositivos em longas distâncias ou em dimensões. Então a singularidade é um objeto de importância, provavelmente, para facilitar ou possibilitar volta ali. Essas viagens no tempo. Aí, projeto Circe, Fanbaby. E aí, a gente tinha registro aqui do projeto Circe também, que é a Fanbaby, né? Que, segundo a Bia, Bebê Reborn, ela foi criada pelo Araldo. E nessa parte criada pelo Araldo que a gente ainda tem aqui umas interrogações, porque criada como? Criada por quê? Criada quando? Né? Então, essas respostas eu aqui ainda não tenho. A Bebê Reborn. A Bebê Reborn. E aí, aquele último livro que a gente leu, eu queria falar com o Denis especificamente sobre, porque a Siri tava falando que o Denis resumiu aquilo muito bem. Que o livro era bem doideira, assim, misturava um pouco de filosofia. Tinha algumas frases que diziam: depois da luz quântica, a ordem está vazia. Pra tu jogou Mine a primeira vez. A ordem é vazia.
Já joguei Mine, já algumas vezes, mas nunca me aprofundei no Minecraft. Tipo assim, nunca fiquei muito tempo jogando. Já criaram até no meu aniversário, acho que foi a primeira vez que eu joguei Minecraft, aí os moderadores fizeram várias coisas lá, várias construções legais. Depois os moderadores atuais também já fizeram um servidor. Já joguei com as Hells Angels, mas nunca fui de ficar ali, sabe? Realmente pra aprender a jogar Mine. Tanto que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer os objetos, né? Mas aí vai pegando, eu acho que assim, né, nesses 3 dias eu, né, eu vou ver até uns tutoriaizinhos, né? Mas acho que vai pegando, assim. Vou fazendo, vai pegando, vou aprendendo. Não sei se acho que não é tão, assim, difícil, né? Fazia o Inu. Essa parte, né? Que realmente eu sou bem leiga, assim, no Minecraft. Comparado ao pessoal que já joga Minecraft, eu sou bem leiga, tá? Útil. Então, cara, umas paradas muito de tu olhar e ficar refletindo assim. Resumo do que aquele livro disse. Como Pi transcende o número e torna-se forma, também Circe transcende o domínio observável e adentra a engenharia do ser. Recodificação semântica da própria função ontológica. Uma reescrita das regras que regem a interdependência dos estados dentro do espaço das possibilidades realizáveis. Desmonta os eixos referenciais da existência de contorno. Desconstituem a própria forma. Realidade como mero artefato interpretativo. Great God is Always Using Geometry e interpretação de Platão sobre o número de pi associado ao livro Cis. Cara, eram umas associações. Essa aí foi tu que anotou, sim. Mano, esse livro foi um inferno. E eu acho que eu não consegui chegar onde o Danny chegou. Por isso que eu, ao invés de gerar uma interpretação aqui, eu realmente quero conversar com o Denis. Porque o que a Siri me falou me Caraca, pareceu bem bem legal, cabeçudo bem mesmo, essa interessante. parte. Então, cara, Essa parte ali embaixo já é o... basicamente, esse livro foi um. Essa parte aqui, ó. Dá pra ver meu mouse? Nem sei. Inferno. E eu acho que eu não consegui chegar onde o Danny chegou. Por isso que eu, ao invés de gerar uma interpretação aqui, eu realmente quero conversar com o Denis. Porque o que Eu a Siri tava me no servidor do falou me Gu, com as pareceu Hells eu tava dos bem legal, dragões. bem Tava. interessante. Então, cara, Matei vários dragões sem querer. basicamente, tudo isso aqui, chat, era só pra resumir o que é Arcânia e quem manja o que é Lankia, o que é codificador, decodificador, obstinado. Valigma, que pessoas existiam em Valigma, o que essas pessoas faziam, qual a relação entre essas pessoas. As entidades, quem são elas também, o que elas querem, quem é do bem, quem é do mal, tem interesse, não tem interesse. E o Esses. Esses é o minério, para que querem usar, por que estão tentando transformar Arcânia em Esses e etc. Basicamente, esse foi o resumão apenas de conceito, tá? Conceitos e teorias a gente vai gerando a partir de agora, a partir das informações que a gente tem, porque nesse momento que a gente tá, a gente já tomou uma enxurrada. Ontem chegou o livro de 115 páginas, que a gente vai tentar decifrar hoje também. 115 páginas mesmo. Mas é isso. Um beijo pra galera do vídeo, tamo junto. Deixa o like, façam perguntas nos comentários também. Vamos trocar ideia nos comentários pra fazer teoria. E se não entender alguma coisa, a gente tenta responder nos comentários também. Tamo junto. Pronto. Meus Desde vídeos. os anos 70. Os vídeos que eu vejo, gente. Dale, vambora. Deixa eu ver se tem mais teorias aqui. Aulas. Muito bom.
Bom, aqui realmente foi o resumão. De tudo mesmo. De tudo. Não teve os acontecimentos da segunda temporada, igual teve mais no resumo do Tair. Mas teve mais explicações realmente de conceitos do que é cada coisa, no caso. Então, esses é mais do que o minério lá. É bem poderoso. É tanto que eu tinha até mais ou menos falado que era... Eu pensava que era bem mesmo. Bem poderoso. Tá, calma que eu estou processando. Estou processando aqui. Tá? Aqui, a partir de agora, a gente já pode começar a ver... Não sei, porque tá faltando alguns acontecimentos e tem pessoas que a gente não conhece. Apesar que no resumão do primeiro também tem pessoas que a gente não conhece. E a gente consegue ver de boa as cutscenes. Acho que a gente já pode voltar a ver as cutscenes pra ver como que foi os eventos, o que aconteceu, foi acontecendo e depois a gente parte para as teorias, né? Oi galera, obrigada por assistir até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para dar aquela força, e também eu faço live todos os dias a partir das 8 horas lá no meu canal principal, www.youtube.com/pequenaeva, e na parte da tarde e aos finais de semana lá na Kik, www.kik.com/pequenaeva, e não esquece também de me seguir em todas as redes sociais, @eupequenaeva em todas as redes. Beijo, tchau!